Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E tô aqui para falar para vocês que eu voltei a fazer mentoria. Já fazia um tempo que eu não fazia, mas graças ao último evento da Rede de Negócios Árvore da Vida, eu voltei a fazer mentoria. Então, vou trazer um pouco sobre essa mentoria que eu tô montando para uma empresa de bronzeamento artificial, aquele com máquina mesmo, e trazer alguns conceitos para a gente também entender, por exemplo, a diferença entre mentoria e consultoria. O que diferencia prioritariamente uma mentoria de uma consultoria? Na mentoria, você tem um acompanhamento por um especialista. Então, não existe um mão na massa. É mais aquele cuidado de um professor com o aluno, que ele orienta, ele passa uma correção, mas quem é o responsável por fazer e por executar o plano é a própria pessoa. Então, na mentoria, você é orientado, acompanhado. Na consultoria, já muda um pouco. A consultoria geralmente tem um mão na massa. Então, tem um plano estratégico, um relatório gerencial, algo que é gerado pelo consultor. Então, essa é a principal diferença entre mentoria e consultoria. Geralmente, a mentoria é um pouco mais barato do que a consultoria, porque ela exige um esforço menor do consultor que a consultoria, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de venda. Primeiro ponto, o que é importante você identificar quando você começa uma mentoria ou uma consultoria? Qual é o mercado no qual você está inserido? Então, um dos principais pontos que você identifica é com que aquele mercado se relaciona. Quem são os stakeholders ou as partes interessadas? Por exemplo, no negócio de bronzeamento artificial, uma das partes interessadas são academias, salões de beleza, clínicas de estética, porque todas elas trabalham com imagem, estilo de vida, estilo saudável. Então, assim, você tem uma conexão com esses ambientes. Segundo ponto, você tem que firmar parcerias estratégicas. Por que isso é importante? Porque na venda, você ganha mais com menor esforço. Então, é bem importante você fazer parcerias com esses locais para que você possa vender pacotes ou que você possa bonificar uma venda. Uma das sugestões é que você possa bonificar com um percentual. A cada X venda, você ganha um bronzeamento. Ou ainda, você ganha um percentual em cima da venda realizada pela sua instituição. Então, é bem importante entender como vai funcionar essa parceria e qual a forma de remuneração da parceria. Sempre pensando na lógica de ganha-ganha. Então, eu preciso ganhar, mas você também. Outro ponto interessante, você precisa montar planos. Por que isso é importante? Para trazer recorrência para o negócio. Então, por exemplo, no caso do bronzeamento artificial, o que foi sugerido? Plano festa de fim de ano. Então, nos meses de dezembro e janeiro, ela vai ter um plano especial para quem comprar com ela. Ou plano primavera-verão, porque ela tem ali 6 meses para trabalhar esse cliente e para potencializar o resultado. Outro ponto importante, quando não existe recorrência, na presença digital principalmente, você não alinha o seu discurso ao seu propósito, à sua missão e às suas ações. Então, é bem importante fazer conteúdo semanal falando sobre os benefícios, por exemplo, no caso do bronzeamento artificial, quais são os principais medos. Então, é bem importante também tirar todas as dúvidas e todos os possíveis medos dos seus potenciais clientes. E tudo isso vira conteúdo. Então, você pode postar de 3 a 5 vezes por semana, explicando como funciona, quais são os principais benefícios, quais os principais erros, o que é necessário de preparo da pele. Eu já fiquei sabendo que não dá para fazer bronzeamento sem um preparo adequado da pele, porque aí a pele não absorve e acaba ficando um bronzeamento ruim. Então, precisa ser feita uma esfoliação. Existem métodos que só o especialista naquilo vai poder explicar. Então, é bem importante você gerar conteúdo, primeiro, para alinhar o seu discurso, o seu propósito e as suas ações. Tudo tem que ser intencional. Tudo que você faz dentro da empresa precisa estar alinhado com o seu propósito, com a sua missão. Caso contrário, você nunca vai atingir aquela missão. Então, é bem importante, a gente está numa época de final de ano, fazer o planejamento estratégico. Inclusive, a Cláudia Costa, da Rede Árvore da Vida, está montando planejamento estratégico para as associadas. Então, entre em contato com ela, já verifica. Ela tem uma palestra amanhã no Sicredi. Então, presta atenção na Rede de Negócios Árvore da Vida para você também se projetar, para ter um 2026 diferente do 2025.
Quando a gente faz conexões, principalmente para empresas físicas, como é o caso dela, é importante você fazer conexões num raio de no máximo 3 quilômetros. Por quê? Porque quem está saindo da academia e vai fazer um bronzeamento, ele quer praticidade. Então, ele quer sair no máximo em 15 minutos ou 10 minutos, estar no local que ele precisa estar e fazer o que ele precisa fazer. Então, ele quer otimizar o tempo dele, otimizar a rota dele. Então, é importante também, nessas parcerias, você focar principalmente nesse raio de 3 quilômetros. E aí sim, fazer a visita em loco. As negociações geralmente funcionam quando elas são presenciais. Não adianta você fazer negociações sem o contato, sem a presença, sem ouvir o que as pessoas esperam. Porque, por exemplo, quando você bonifica uma manicure, por exemplo, de um salão, com 10% de toda a venda que ela fizer, para ela é interessante. E aí você precisa construir um discurso para que seja atrativo para ela fazer essa venda para você. Isso é bem importante, saber quais são as necessidades das pessoas para que você alinhe a sua expectativa com a expectativa dela e você crie um discurso que seja interessante para ambas as partes. Agora, quando você vai negociar com empresas, você já precisa montar pacotes estratégicos. Por exemplo, quando a gente indica uma loja de vestidos de festas, vestido de noivas, você precisa montar um pacote que seja atrativo. Então, por exemplo, o salão, mais o bronzeamento, mais a roupa. Então, você monta um kit que resolve o problema de alguém. Então, é bem importante você focar sempre na solução do cliente. Então, a noiva, muitas vezes, ela vai usar vestido tomara que caia, ou um vestido que mostre um pouco da pele. E aí não dá para você ter colorações diferentes, né? Então, é bem interessante para festas de formatura, para debutante. Então, você monta um pacote que vai ser atrativo para aquela pessoa. E também para as pessoas que vão à praia. Não dá para ir à praia com aquela perna super branca e tudo mais. Então, você precisa trazer uma solução atrativa, tanto para o seu parceiro de negócio, quanto para o seu cliente. Resolva um problema real. Outro ponto. As mentorias agora, elas têm um prazo limite. Todo projeto tem que ter prazo definido, senão ele não é projeto. Ele é um serviço de forma contínua. O projeto tem que ter prazo determinado. O que é importante que você precisa analisar quando você contrata uma mentoria, uma consultoria? Qual o prazo de execução do projeto? Por exemplo, essa mentoria ela é feita para 6 meses. Então, o nosso objetivo é alcançar um faturamento X em 6 meses. E para isso, a gente traçou um plano de ação. Então, lembra que eu falo no gerenciamento de projetos que a gente tem que traçar um plano de trás para frente? Se eu tenho 6 meses para atingir um faturamento, por exemplo, de R$10.000, eu tenho que entender que eu tenho que ter partes proporcionais ao longo desses 6 meses para que essa cliente atinja esse faturamento. E para isso a gente traça um plano de ação. E o que é o plano de ação? É o que vai ser feito semanalmente, acompanhado semanalmente ou quinzenalmente, para saber se a gente está atingindo os objetivos ou não da nossa proposta, tá? Então é bem interessante a gente saber para onde a gente está indo para a gente conseguir conciliar isso dentro do projeto. E é bem importante fazer um monitoramento. O que é o monitoramento? São reuniões semanais de 40 minutos a 1h30, no qual a gente vai identificar se a nossa ação da semana ou a nossa ação do mês foi executada e qual resultado ela teve. Se ela teve o resultado esperado, ela é mantida. Se ela teve um resultado diferente do esperado para ruim, ela precisa ser readequada. E aí a gente precisa calcular também qual é a nossa meta de êxito e qual é o nosso suporte para perda. Por exemplo, quando a gente faz um investimento, a gente pensa em quanto a gente vai ter de rentabilidade. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, na renda fixa, você tem rentabilidade sem risco de perda. E na renda variável, você tem rentabilidade com risco de perda. E aí você precisa estabelecer o limite da sua perda. Para quem já operou day trade, sabe do que eu estou falando. Então, nos negócios é a mesma coisa. Você precisa estabelecer o seu orçamento de guerra. Quem fala muito sobre isso é o Érico Rocha, porque o orçamento de guerra é quanto você vai investir em tráfego, quanto você vai investir em mídia, quanto você vai investir em panfleto, para você alcançar uma determinada rentabilidade. E aí, quanto você está disposto a perder. Então, precisa ter um orçamento que, se você perder, aquilo não te faça falta. Então, é bem importante também definir qual o orçamento você está disposto a investir para que você tenha rentabilidade ou para que você tenha, por exemplo, no caso de contratos. É muito comum a gente fazer contrato por via própria. E aí, na hora de fazer uma
uma defesa, alguma coisa que não deu certo, a gente não tem respaldo jurídico daquele contrato. Então, nos contratos de parceria, nos contratos de prestação de serviço, é importante, pelo menos no contrato 1, que é aquele modelo mestre que você vai usar para todas as negociações, você ter uma assessoria jurídica, inclusive com a comarca na qual a ação vai ser acionada, caso necessário. Então, é bem importante definir isso, pelo menos no contrato 1, para que você possa ter um modelo mestre para aplicar nas próximas negociações, tanto com parceiros quanto com fornecedores e clientes, tá? Isso vai dar respaldo legal para você e isso te dá credibilidade nas suas negociações e te garante liquidez, caso você precise acionar a justiça. É bem importante também, quando você tem um negócio, você entender como você vai diversificar produtos e serviços. Por exemplo, no caso do bronzeamento, você tem o bronzeamento artificial, você tem o bronzeamento com sol, você tem o bronzeamento com spray, você tem as fitas de bronzeamento, tudo isso é segmentação de serviço. Você tem produtos que são utilizados para esfoliação antes do bronzeamento, produtos que são utilizados para manter a pele bronzeada por mais tempo. Você tem o tempo de duração dos tipos de bronzeamento. Bronzeamento via máquina, ele pode durar até 30 dias. O bronzeamento com spray dura de 3 a 7 dias. Então, existe uma duração e isso também influencia no preço que você vai fornecer para o seu cliente. Outro ponto importante: identificar o perfil do seu cliente. Não adianta você ter um cliente que vai investir em imagem, sendo que ele não tem capacidade para investir nisso. Então, você precisa também identificar se o local onde a sua empresa está localizada tem poder aquisitivo para aquilo. Como dá para fazer isso? Não faço já faz algum tempo, mas é interessante você ver quanto custa os produtos no entorno. E aí você tem uma média de quanto o seu cliente está disposto a consumir ou não. Por isso, lojas, por exemplo, de shopping, elas têm um preço mínimo. Você não encontra lojas de R$20 no shopping. Até porque o preço do aluguel é um pouco mais caro. Porque ela tem um custo muito mais alto. É ar-condicionado, serviço de segurança, serviço de limpeza, os produtos utilizados na limpeza, a higiene do banheiro. Então, ela tem um padrão de serviço mínimo que ela precisa manter. Então, é bem interessante você dar uma olhada no entorno para ver quanto é o ticket médio das empresas do entorno da sua loja, para que você tenha uma noção de quanto o seu cliente vai te pagar ali naquela região. E para a gente finalizar, quero deixar um recado para vocês que mentoria, ela não precisa ter um nome muito mirabolante, utilizar uma metodologia muito mirabolante. O simples funciona, existem gradações de mentoria. Então, quando a gente começa, por exemplo, com uma empresa que fatura menos de R$10.000 ao mês, ela vai fazer o básico bem feito e vai dar certo. Depois que ela fatura de 10 a 20 mil reais por mês, ela vai fazer negociações, parcerias. Então, existem gradações. Não pule etapas. Não adianta você fazer uma parceria com um negócio que ainda não tem solidez. Porque se você alavancar, você não tem capacidade para administrar aquilo. Então, entenda qual a situação real do seu negócio, faça o simples bem feito e depois a gente evolui gradualmente para parcerias, internacionalização, escala e etc. Não tenha pressa, os negócios de sucesso não surgem do nada, empresas de sucesso, pessoas de sucesso trabalham muito tempo para conseguir o sucesso tão almejado. Então, faça bem feito, faça da melhor forma possível, que o seu negócio vai acontecer, tenha bons mentores, pessoas que busquem resultado, pessoas que busquem soluções. Ninguém sabe tudo, mas você pode buscar soluções dentro daquele nicho no qual você está inserido. A internet existe chat GPT, existem publicações científicas, busque publicações de artigos científicos. Os artigos publicados são validados por professores que estudam isso dia e noite, dão aula disso, as revistas especialistas naquele tema. Então, eles leem aquilo todos os dias. Então, quando um artigo é publicado numa boa revista, numa revista A1, B1, isso significa que ele foi validado por especialistas. E aquela informação, ela vai ter no máximo 5 anos e ela vai ser super relevante e super atual. Fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau, tchau.